Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida, o espaço em que a gente reflete sobre a vida, sobre a literatura e sobre como tornar a vida mais significativa a partir das reflexões literárias. Hoje eu queria emitir uma opinião pessoal, como de modo geral. Eu costumo dizer que nem todo mundo que conhece a teoria de determinado assunto deveria publicar um livro. E olhem que eu sou escritora. Eu escrevo histórias de ficção, né? Eu tenho livros de ficção e também atualmente estou escrevendo um novo livro religioso, já que o catolicismo não pode ser praticado só na igreja. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós endeusamos determinadas figuras públicas porque elas falam muito bem ou porque elas dizem verdades que nós teoricamente teríamos esquecido, deixado de lado. Como escritora, algumas coisas me incomodam muito na construção de livros. A chamada efabulação, a maneira como você vai construir uma narrativa, um livro, a maneira como você vai desenvolver a ideia, defender a ideia, pode nos remeter àquela ideia básica de quando nós aprendemos como fazer uma redação, ainda no ensino fundamental. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A partir daí, é claro que é uma série de desdobramentos. E isso deveria também acontecer de modo geral, a grosso modo, digamos assim, nós deveríamos levar isso em consideração na hora de lermos ou escrevermos livros. Existem pessoas que escrevem muitíssimo bem e falam muitíssimo mal. Existem pessoas que falam muitíssimo bem e escrevem muitíssimo mal. Existem pessoas que conseguem fazer as duas coisas como uma habilidade sociocognitiva, que vão desenvolvendo ao longo do tempo. Existe sim o talento, porque hoje em dia a gente diz que basta a disciplina e o esforço. Não. Existem coisas para as quais nós temos uma preponderância maior. Acredito muito na teoria das inteligências múltiplas, não que a gente não possa desenvolver outras. Inteligência lógica e matemática hoje em dia é muito mais desenvolvida, porque eu comecei a utilizar outras formas de aprender. Não que meus professores tenham sido ruins, mas não era algo que eu havia amadurecido e nem acreditava nisso. Mas nós falamos muitas vezes em autores, badalamos livros, porque parece que o recheio é a única coisa que interessa ler. E aí, eu queria muito emitir uma opinião sobre 3 livros diferentes. E quero pontuar logo que sim, existe o talento. Não que você não possa desenvolver algumas coisas. Eu poderia aprender a tocar um instrumento, mas eu não tenho talento musical. Eu gosto muito de música. Inclusive, uma das coisas que me fazem treinar o inglês, o francês, o listening, é justamente ouvir músicas, sem tradução, sem nada. Vou tocando ali, vou ouvindo, vou aprimorando. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente badala e esquece que talento também é essencial para algumas coisas. E que não adianta, claro, sentar em cima do talento. Eu estou nesse momento escrevendo um livro e preparando outro para publicação. Então não adianta eu sentar e dizer, o livro está ali, as pessoas não vão perceber. Preciso lidar com o meu grau de perfeccionismo. Costumo dizer que perfeccionista é um procrastinador de luxo, né? Premium, como usam essa palavra cafona hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é que sim, há algumas coisas que a gente vai desenvolver com mais facilidade. E aí eu queria dar 3 exemplos. Esse livro que eu te mostrei, Império à Deriva, é do Patrick Winkin. Ele é australiano. Na época que a gente escreveu esse livro, estava em Londres. Não tem muitas informações sobre ele, acho que ele é jornalista, se eu não me engano. É, jornalista. E ele escreveu baseado em documentos brasileiros e portugueses e de pesquisas no Ministério das Relações Exteriores britânico. Eu comprei esse livro há 11 anos atrás, num sebo, já falei isso. E eu li e achei o livro interessantíssimo. O autor escreve que é uma maravilha. Você começa a ler, você está lá no início, quando vê já está na metade. Na minha primeira leitura eu não marquei nada, nessa segunda vocês podem ver, né?
E esse é um autor que, embora ele não tenha presenciado, embora ele não tenha todo o conhecimento teórico, talvez, ele é um autor que ele tem habilidade, talento para escrever. Então, sim, é um livro que sempre vai além daquilo que nós esperávamos. Por quê? Porque ele é um livro muito interessante, é um livro envolvente, é daqueles livros que a gente pega e quando percebe já está lá na frente. Claro que existe toda uma fórmula nos dias de hoje para os best-sellers, isso existe mesmo, a gente vê. Livros que são feitos sempre na mesma forminha e aí eles causam sempre o mesmo impacto emocional, eles despertam algum tipo de confortozinho provisório. E existe sim a receita de sucesso dos best-sellers. Mas não é só isso, é preciso ter talento para escrever um livro. E isso, infelizmente, que é preciso ser dito. E às vezes é um talento para ficção, que não é para não ficção, às vezes é para os dois, às vezes para uma determinada área, e tá tudo bem. Eu tenho também este livro, que eu li em 2020. Ele é super badalado, ele fala sobre o poder da paixão, da perseverança, da garra, que não são aqueles que são como é que eu vou dizer? São aqueles que são mais talentosos, mas são aqueles que se esforçam mais, que vão até o fim, que conseguem alcançar seus objetivos. Eu concordo de modo geral com isso, concordo sim. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu vou para ter preguiça, já esqueci, já estou fazendo, eu começo a quebrar em pequenos passos. Preciso sim, preciso de foco, de disciplina. Eu tenho intolerância à glúten e à lactose nos dias de hoje. Essa semana eu estive em uma festa, era tudo extremamente gostoso, extremamente à base de glúten, de lactose, de soja, de uma série de coisas. E depois de um ano com essa situação, descobri que dificilmente vou cair em tentação nessas coisas. Isso tem a ver sim com a garra, com a perseverança, com o esforço, com a disciplina. Mas é preciso mais do que isso para escrever um livro. Então esse livro da Angela Duckworth, ele trata de um tema muito interessante. Eu li em 2020. Uma pessoa recomendou a leitura e eu peguei para reler. E aí eu confirmei que ele é chato. Chato, chato e chato. Eu tenho a sensação de que eu estou andando em círculos, de que a pessoa está repetindo a mesma coisa. Parece um Milagre da Manhã, que tem acho que 85 páginas contando sobre o acidente do cara, todos os ossos que ele quebrou e o tempo em que ele era um ótimo vendedor. E tem umas 15, 12 páginas falando sobre acordar às 5 da manhã. Mas a Angela, ela traz uma temática interessante, ela cita algumas coisas, mas parece que ela está sempre falando do mesmo aspecto. Minha rua está barulhenta. Falando do mesmo aspecto, parece que eu estou andando em círculos. Então a leitura, já li, queria reler, mas não deu não. Não funciona. E por fim, o que com certeza vai levar muita gente a reclamar. Jordan Peterson. Sim, ele tem ideias muito interessantes. Sim, há todo um movimento para trazer um certo conservadorismo de volta. Sim, nós precisamos equilibrar o neoliberalismo, essa liberalidade que cada um faz o que quiser. As pessoas esqueceram que moram no mesmo planeta. Agora essa ideia de que eu não preciso trabalhar porque meu pai, minha mãe, minha avó, sei lá o quê. Quando essas pessoas morrerem, o outro vai viver de que nenhum governo vai sustentar por muito tempo se não houver uma estrutura com pessoas trabalhando. Mas, de modo geral, as pessoas hoje em dia não pensam muito que o futuro vai chegar. Jordan Peterson, ele é ultra badalado, ele traz algumas conexões muito interessantes, algumas verdades que precisam ser ditas sim, mas ele é chato pra caramba para escrever. 12 regras para a vida, é aquele tipo de livro que ele passa 5 minutos de cada regra falando sobre a regra e os outros capítulos, páginas, sei lá o que, tratando de outras coisas. É um livro difícil da gente se conectar se não tiver muito interesse pela área. Eu conheço pessoas que adoram, pessoas que não leram, mas adoram. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa tirar um pouquinho de peso dessas coisas. Ah, mas todo mundo leu e amou, então eu preciso amar.
Tem gente que adora Augusto Cury. Augusto Cury faz o maior sucesso no Brasil. É chato demais também. Então, sim, às vezes você vai pegar um livro super badalado, ele tem uma ideia interessante, você vai ter que pensar a ideia e usar de disciplina para resgatar essa ideia. Às vezes você vai ter que deixar o livro de lado e ler outra coisa. Então a gente precisa pesar menos a mão nisso, nessa coisa de que todo mundo tem que fazer o que todo mundo faz. A gente precisa fazer o essencial. E isso realmente nós precisamos. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa parar de colocar as pessoas num Olimpo, num endeusamento, quando na verdade, se a gente for perceber, cada um de nós tem um talento, tem uma forma de ver, de agir, de pensar, de sentir. E principalmente, nem todo autor que tem ideias excelentes deveria ser autor. Talvez um palestrante, talvez fazer vídeos, alguma coisa assim. Então não se angustie se vocês pegaram um livro super badalado e não funcionou. Não vai funcionar para todo mundo. Assim como tem gente que ama Machado de Assis e entende totalmente o senso de humor do autor, e tem gente que se arrasta montanha acima, montanha abaixo, também existem pessoas que vão achar que Jordan Peterson é maravilhoso, sem terem lido seus livros. E eu repito, o talento é importante sim. Claro que o trabalho duro é importante, o conhecimento é importante, o repertório é importante, o esforço é importante, o amadurecimento é importante. É possível fazer muitas coisas na vida, coisas que nós nem sabíamos, mas existe sim um talento em cada um de nós, que a leitura, a literatura, a conexão pode tornar mais forte, mais produtivo e até mais feliz.